Queridos irmãos, o Evangelho é claríssimo. Jesus está muito consciente da sua identidade. Ele é o Filho de Deus, Ele vai ser condenado, Ele vai ressuscitar e Ele é muito fiel a esse plano de salvação, sempre pensando em nós. Quando Jesus diz essas coisas, no fundo Ele está dizendo assim: eu vou ser condenado para te salvar, eu vou ser entregue para você ser livre do mal e do inferno e receber a salvação. Zombarão de mim, vão me humilhar, vai ser uma baixaria, mas eu estou pensando em você, que vai receber muitos desprezos na vida, e para que você, olhando para mim, tenha coragem, não busque a vingança, busque sim o perdão. Vão me flagelar. Você sabe que a flagelação eram 39 chicotadas violentas, com um chicote que tinha ou chumbo ou ossos pequenos para rasgar a carne da pessoa. E Jesus flagelado pensava em nós: o meu sangue é a tua salvação, o meu sangue é a tua cura, o meu sangue é uma prova de amor que você não pode negar de jeito nenhum. E vão me crucificar. E quando Jesus diz, me condenarão, é que ele então está vendo que ele vai passar por um processo, vai perder o processo, vai ser declarado réu e, claro, então ser crucificado. Mas sempre pensando no amor do Pai. Porque todo esse sofrimento, todas essas dores, são expressões do amor de Deus pelo mundo. O Pai amou tanto o mundo que enviou seu Filho Jesus. Longe desse pensamento de Jesus tão bonito, de servir, de dar a vida, de nos resgatar, vem a mãe, tadinha, com boa fé. Mas Jesus disse: você está muito enganada. Ela pensou que Jesus, lá no céu, iria ser um tipo assim de um rei ou de um imperador, e ela queria que os dois filhos fossem colocados, um direito e outro à esquerda. Não tinha ainda entendido o mistério de Jesus. Mas esse tipo de oração, nós corremos o risco de fazer também. Pedir privilégios, pedir sucesso, pedir aparências. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, e Jesus explicou direitinho para ela, e ela entendeu. Opa, isso aqui não é um político, não. E eu não posso usar a religião para interesses pessoais, para que os meus filhos sejam então glorificados. Não é por aí. Então Jesus fez uma catequese com essa mãe. Mas o mais feio, vamos dizer, que aconteceu foi a briga dos discípulos. Quando eles viram que esses dois queriam ter os primeiros lugares, começou uma briga danada, uma irritação. É por isso que a gente briga nas reuniões da comunidade, é por isso que a gente briga na política, que a gente briga no comércio, sempre querendo diminuir o outro. E irritados com os dois, porque eles também tinham essa mentalidade. Veja, irmãos e irmãs queridos, isto é assim muito perigoso quando nós somos batizados, mas a gente fica um pouquinho com o verniz do cristianismo e não entra na raiz. E por isso, todos nós corremos o risco de nos projetar nas coisas religiosas. Nós chamamos isso de carreirismo na igreja, chamamos isso de mau exercício do poder. Acontece dentro da igreja e também conosco leigos. Às vezes temos certos cargos que a gente já está há 30 anos e não cede, e aí dá briga, não é? Porque
é uma tentação o poder. E então Jesus pronuncia uma das palavras mais bonitas do Evangelho. Jesus diz assim: gente, eu vim para servir. Se você quer ser o primeiro, Adão já queria ser o primeiro. A cidade onde a gente mora quer sempre ser a primeira, a vizinha é sempre a segunda, a nossa sempre é a melhor. Isso é um complexo de onipotência, de poder. Às vezes é o marido que quer ser mais do que a mulher mais do que o marido, o filho masculino quer ser mais do que a irmã feminina. É uma coisa, é um mal incurável praticamente, se a gente não deixar o sangue de Jesus nos lavar e a gente seguir esse caminho do seguimento, servir a Jesus. Eu também, usamos muito servir, mas não é assim tão fácil não, porque Jesus explicou bem hoje, servir é doar-se. Eu vou dar a minha vida, eu vou morrer por você. Olha, o que significa então este servir? E ainda mais aprendemos desde o Antigo Testamento, servir com alegria. E esse servir tira de nós a mentalidade de privilégio, a mentalidade de sermos importantes, a mentalidade de sermos os primeiros, a mentalidade do poder, e tudo vai mudando na família, na sociedade, na igreja, quando nós servimos então com alegria. Por isso eu queria convidar a todos vocês que trabalham nas pastorais de nossas paróquias, de nossas dioceses, vamos servir com alegria, com a maneira despretensiosa. Os santos nos dão um bom conselho para isso. Eles dizem assim: faça tudo para a glória de Deus e para o bem das pessoas, para a salvação das pessoas. E esse é o caminho muito acertado. Quando você está lá no seu fogão e ali agindo, servindo para a glória de Deus, isso é muito a alta espiritualidade. Quando você recebe um trabalho na igreja e o faz para a glória de Deus, você está se santificando e edificando a comunidade. Então vamos pedir essa graça de a gente servir, porque Nossa Senhora diz assim: eis aqui a serva do Senhor. E toda a vida de Maria foi servir o seu Deus, servir o reino de Jesus. E Maria, nessa mentalidade de ser serva, ela caminhou mais de 130 quilômetros para servir Isabel. Estava lá no casamento em Caná da Galileia e foi servir aquela família que ia passar por um grande fracasso. E no fundo, Nossa Senhora está nos servindo também. A gente pede graças e ela, como grande servidora, concede com a sua intercessão. Ela intercedendo está nos servindo também a nós, seus filhos e filhas. Que possamos então, queridos irmãos e irmãs, pedir esta graça. Jamais querer ser grandes, jamais querer dominar, humilhar o outro. E quando a gente serve com esse coração de irmãos, olha, a paz, a alegria e a esperança de nos doarmos cada vez mais vai habitar no nosso coração. E claro, mais do que isso, nós vamos perceber que servir é um alto gesto de amar, porque o nosso servir é um lava-pés, e quem se inclina para lavar os pés se eleva diante de Deus, mas é sendo o servo, como diz Jesus, sendo o último servidor, que recebemos a graça de ser os primeiros então no Evangelho e no reino de Deus. Amém.